Olá! Nesta série de vídeos envolvendo quando as pessoas que nós amamos se apresentam a nós como pessoas trans, eu quero conversar com você sobre um outro ponto. No primeiro vídeo eu conversei sobre não há razão para se assustar e lembre-se que o seu apoio é extremamente importante. No vídeo de hoje eu quero abordar a seguinte questão. Não caia nessa lorota, na conversa fiada, de que essa história de pessoas trans, de pessoas LGBTQIA+, é uma invenção da modernidade. Que isso são essas coisas moderninhas que surgiram no final do século XX, início do século XXI. E que isso nunca existiu na história da humanidade. Não caia nessa mentira. Pessoas LGBTs sempre existiram em todas as sociedades e em todos os lugares do mundo. Praticamente todas as sociedades que têm registros da sua história registram a existência de pessoas que hoje nós compreendemos como pessoas LGBTQIAP+, ou, mais especificamente, como pessoas trans. Para você ter ideia, existem achados arqueológicos lá do Oriente Médio envolvendo uma deusa de uma região chamada Suméria. Essa deusa era chamada Inanna. E há um hino de louvor que sacerdotes desta deusa compuseram. Esse hino em honra a essa deusa foi escrito há mais de 3 mil anos antes de Cristo. E este hino dizia que Inanna era uma deusa muito poderosa, porque ela era capaz de transformar homens e mulheres em homens. Isto há tantos milênios atrás, quando essas noções de pessoas transgêneras não existiam. Mas naquela época, por alguma razão, aqueles sacerdotes enxergavam que assim como essa deusa era capaz de fazer chover ou fazer deixar de chover, era capaz de ganhar guerras ou perder guerras se você não a adorasse convincentemente, ela era também capaz de mudar o seu gênero. E se nós olharmos o Império Romano, há toda uma sequência de diversos personagens históricos que se comportavam no gênero oposto. Não era a maioria das pessoas, mas existiam, continuam existindo. Na Guerra Civil dos Estados Unidos, houve um soldado que lutou do lado da União, Albert Cachier. Albert Cachier era um soldado valente, se alistou voluntariamente e na sua 5ª década de vida, depois que ele foi vítima de um acidente envolvendo um veículo, ele foi internado. E aí se descobriu que Albert, na verdade, deveria ter um nome feminino, apesar dele ter se apresentado, vivido e ter sido reconhecido durante 40 anos como do gênero feminino. Como do gênero masculino. E ele serviu nas Forças Armadas. E ninguém das Forças Armadas imaginou que ele fosse uma pessoa trans, que ele fosse um homem transgênero. E observe que Albert teve toda essa passabilidade, foi reconhecido como do gênero masculino quando não existiam hormônios, quando não existia o conceito de pessoas trans. Mas ele percebeu a si mesmo como uma pessoa que, apesar do que era dito que pessoas masculinas tinham que ter uma determinada genitália, ele, apesar de não tê-la, se reconheceu, viveu plenamente como do gênero masculino, numa época em que não existiam hormônios. Portanto,
Não caia nessa ideia de que ser trans, a existência de pessoas trans, é uma coisa da modernidade. Sempre acompanhou a história da humanidade e vai acompanhar sempre. Há vasta literatura sobre o assunto e a gente pode indicar para você onde você procurar mais. Um grande abraço.